Fala pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece ainda, eu sou Juliano Melchior, trabalho com vendas B2B há mais de 15 anos e nesse período todo aí já acumulei uma quantidade de quase 140 milhões de reais em todo esse período de vendas B2B. E esses resultados, né, é o que me motivam, na verdade, a compartilhar todos os estudos que eu faço, de que maneira que eu me preparo para a venda, como que eu consigo fazer com que esses resultados sejam de forma consistentemente batidos e aumentados ano a ano. Que um ano passa, graças a Deus, consigo acumular mais volume em vendas dentro desse período de trabalho, tá? Estou na linha de frente, trabalho com vendas, sou executivo de negócios e o objetivo hoje aqui é passar um pouco desse conhecimento, um pouquinho das fontes que eu uso de estudo. Tudo que eu estudo, tudo que eu faço, eu costumo fazer resumos, né? Então esse aqui que eu tô na mão é um resumo que eu fiz sobre o tema que eu quero ensinar e compartilhar aqui com vocês, enfim, do que eu entendi, do que eu entendo que seja útil para todo vendedor que quer realmente melhorar os seus resultados, tá bom? Falando na aula de hoje, vou falar sobre o capítulo 3 do Spin Selling. Ele fala, o livro Spin Selling do Neil Hackenham foi a maior pesquisa em vendas já feitas na história. São 12 anos de pesquisa, mais de 23 países, fizeram mais de 25 mil visitas, acompanharam mais de 25 mil visitas em todo esse período. Então hoje boa parte do resultado dessa pesquisa é esse livro, Spin Selling, do Neil Hackenham, e eu vou compartilhar aqui hoje com vocês o meu entendimento e o que eu extraí desse capítulo 3, que fala exatamente como desenvolver as necessidades dentro de vendas grandes, tá bom? Então a gente sabe que para a gente conseguir vender, a gente tem que identificar quais são essas necessidades dentro dos clientes, correto? Saber qual que é a dor, de que maneira que eu consigo fazer com que essa dor seja suficientemente grande a ponto do cliente decidir comprar de mim, dele decidir realmente optar pela minha solução. Ele entendeu, né, que todas as pessoas que conseguem investigar de uma forma boa essas necessidades, eles costumam ter melhores resultados. Então isso foi a primeira identificação na pesquisa do Neil. Ele entendeu todos os bons vendedores que tinham resultados, eles dentro do processo de prospecção, de visitas, eles se detinham dentro de uma fase que era a investigação. Então, investigação dessa necessidade, né? Os motivos pelos quais aquela necessidade existia. E aí ele percebeu que, esses caras estão tendo resultado, eles estão se dedicando mais à investigação. A investigação eu quero entender como que funciona. E aí ele fala o seguinte, né? As necessidades se desenvolvem de modo diferente nas vendas grandes das vendas de menor valor. E é até compreensível, né? Porque hoje para você tomar uma decisão de uma venda que não faz diferença, vamos falar assim, ou que não impacta tanto o seu bolso ou a sua reputação, não tem tanta consideração assim, quando numa venda complexa que de fato precisa de muitas considerações. E aí ele começa a diferenciar aqui, quando a gente fala de necessidades, ele já fala nas necessidades, eu falo de vendas grandes, elas são diferentes das simples, né? Das vendas pequenas. Essas vendas complexas que eles falam, né? Ou vendas grandes, a gente está falando aqui que já não é tão... essas vendas elas já não tem tanta consideração, né? Então assim, para as vendas complexas, as necessidades já não são tão imediatas. Quando a gente está desenvolvendo esse entendimento, né? As vendas simples, elas são decisões feitas por impulso. Elas são vendas que não precisam de tanta consideração. Eu me lembro aqui quando eu estava numa feira na praia, e aí estava lá descontraído e tudo mais, e passei por uma barraca lá e vi um massageador de mão, uma luvinha. Você colocava a luvinha assim, tinha umas bolinhas de aço na mão para fazer massagem, custava 15 reais. Eu olhei, achei interessante, a pessoa ainda faz aquela massagem para você, faz uma demonstração, você está ali relaxado e acaba comprando 15 reais. Quanta de consideração eu precisei para comprar um massageador desse? Naquele momento, pouca. E aí eu fui lá
e comprei. Só que o que acontece? Isso é uma decisão muitas vezes irracional, é uma decisão por impulso, uma decisão que não precisou de tanta consideração assim para ser tomada. Quantos de vocês já passaram por isso? Quantas coisas que vocês compraram na vida de vocês hoje que vocês nunca usaram, vocês não usam realmente, né? Esse tipo de situação, ela acontece para vendas pequenas, diferente das vendas complexas, diferente das vendas grandes. O Neil fala que acontece decisão por impulso nas vendas grandes, ela é mais sutil, ela não é tão explícita dessa forma assim, tá? Ela tem uma espécie de camuflagem, tá? Até porque uma decisão, quando você vai tomar essa decisão de compra, muitas vezes você pensa qual é o prejuízo que pode me causar se eu comprar determinado item, determinada solução. Numa venda pequena, no meu caso lá, eu perdi R$15, porque no fim eu nunca usei aquele massageador, né? Mas se eu estou dentro de uma companhia, vou comprar um software, por exemplo, e a decisão ela é complexa, se eu tomo uma decisão errada, o custo pode ser meu emprego. Esse é o tipo de situação que a gente tem que considerar na hora da compra, na hora que a gente está fazendo a venda. Neil define aqui 4 características das necessidades para vendas grandes. E aí a primeira delas demora para se desenvolver. Não é uma venda que você vai tomar por impulso, que você vai fazer realmente da noite para o dia. Existe um processo de consideração alto. O segundo são elementos de várias pessoas. O que acontece? Dentro de uma empresa, quando a gente envolve mais de uma pessoa dentro do processo de decisão, ali eu tenho que considerar, eu tenho que ter uma negociação entre as pessoas, existem influências de várias delas para que o processo avance e as contribuições que cada uma pode dar para esse processo. Então, diferente de uma venda pequena, né, ou de uma venda com baixo valor agregado, quando a gente está falando de uma venda grande, uma venda complexa, não depende do desejo de uma única pessoa, normalmente. Tá? Quando você tem empresas, dependendo da gestão também, né? A gente sabe que tem muitas empresas que tomam a decisão com o dono e ele toma a decisão e não quer ouvir ninguém, existem essas situações, tudo bem, mas nas grandes corporações, normalmente quando você vai fazer uma venda complexa, você está diante um conselho, você está diante um volume de diretores, superintendentes, pessoas que tomam decisões e que ali realmente eu preciso da consideração de todo mundo. E aí fica fácil entender por que o item 1 acontece, que é a demora, né? Se eu tenho várias coisas para considerar, eu vou demorar mais. O terceiro item que Neil fala, ele fala o seguinte: mesmo que a decisão do cliente seja emocional ou irracional, há a necessidade de justificar, né? Então, o que acontece? A justificativa, né, tem necessidade de justificar essa decisão. Então, por mais que a gente saiba que o processo de decisão natural do cérebro humano é irracional, 90% das nossas decisões elas são irracionais, elas são emocionais, a gente tem aqui dentro das companhias um processo de justificativa para essa decisão, para isso que aconteceu. Se eu sei que vai realmente necessitar dessa justificativa, há um processo de racionalização dessa decisão, ok? Dessa identificação da necessidade. O quarto item, a questão das consequências. Se derem errado, quais são as consequências? Quais são as consequências que podem ter para mim essas necessidades, a decisão que eu vou tomar? Então, quando a gente está tomando decisão sobre entendendo as necessidades do cliente, essas características aqui elas têm que ser consideradas, porque são elas que vão levar a gente para poder caminhar dentro do processo de prospecção e de vendas, tá bom? Então, anotado aí as 4 características das necessidades segundo Neil Hackenham. A necessidade, segundo Neil Hackenham, é qualquer afirmação feita pelo comprador que expresse vontade ou preocupação que possa ser satisfeita pelo vendedor. Isso daqui inclui todos os desejos também. Então essa é a definição macro que o Neil Hackenham traz pra gente sobre necessidade, né? Então ele fala aqui sobre vontade, preocupação, desejo e satisfação pelo vendedor. Então o vendedor satisfaz todas essas necessidades, então realmente essa é a definição que ele traz. E aí ele fala o seguinte, né? Como que as necessidades se desenvolvem? De que maneira que elas se desenvolvem? Então, o primeiro sinal sobre a necessidade
é um leve descontentamento, insatisfação. Por quê? Quando a gente está falando aqui, se ele está levemente insatisfeito, se ele está realmente descontente, você já começa a identificar ali realmente algum tipo de necessidade, porque ninguém fica descontente ou ninguém fica realmente insatisfeito se não está realmente precisando de algo, concorda? Então esse é o primeiro sinal que existe uma necessidade. E aí ele fala o seguinte, olha que interessante, minha percepção sobre um problema, mesmo que seja grave, não significa que estou pronto para comprar. Interessante isso aqui, né? Porque por mais que eu saiba que eu estou lá com um problema para resolver, significa que eu vou comprar, que eu vou resolver ele naquele momento? Não necessariamente, né? E aí que existe o processo de desenvolvimento da necessidade, que é o que Neil está defendendo aqui nesse capítulo. E aí ele fala o seguinte, a etapa final do desenvolvimento de uma necessidade é traduzir o problema em um desejo. Olha que legal, uma demanda, uma intenção de agir. E quando isso acontece, eu estou pronto para comprar. Então, o processo de definição da necessidade, ele passa exatamente por transformar, por identificar esse desejo em necessidade de agir, em vontade de agir. E aí, quando realmente acontece, esse processo, ele passa a ser um processo efetivamente de compra, de venda, né? Então, a necessidade, ela tem alguma evolução, tá? E é assim que a gente vai entender. O Neil, ele traz esse quadro onde eu tenho aqui uma linha onde ele vai evoluindo. Então, ele parte do quase perfeito, né? Ele está aqui quase perfeito, onde as decisões são inconscientes. E depois eu começo a identificar e eu vou identificando um pouco insatisfeito. Já vou assumindo que eu tenho problemas com algumas coisas. E aí eu entendo o seguinte, ele classifica essas necessidades como necessidades implícitas. Em todos os problemas, dificuldades, insatisfações fazem parte das necessidades implícitas que denotam aqui insatisfação e problemas. Essas necessidades implícitas, elas estão muito vinculadas e são suficientes para acontecer uma venda simples. Qualquer venda simples, ele identifica que esse cenário aqui, ele é um cenário para as vendas simples. Quando eu avanço, e aí eu preciso realmente identificar as necessidades numa venda grande, eu parto para necessidade explícita. E essas necessidades explícitas vão denotar as vontades e os desejos. E quando isso acontece, existe aqui um desejo de mudar imediatamente. Esse imediato, né, essa evolução é quando a gente acredita que a gente chegou no momento de fazer com que o cliente deseje comprar. E essa é a vontade que ele tem ali de resolver mudar, né, e tomar a decisão realmente de evoluir a sua necessidade, tá bom? E aí agora nós vamos partir para a definição exclusiva e aprofundar um pouquinho o entendimento sobre o que é uma necessidade implícita e o que é uma necessidade explícita. As implícitas são aquelas que estão trabalhando com problemas, dificuldades e insatisfações. De uma maneira geral, são as reclamações, né? Aquilo que a gente chama de reclamação. O cliente está ali reclamando, falando e tal. Alguns exemplos, né? Então, por exemplo, meu sistema não é capaz de lidar com o volume de dados, eu estou descontente com o índice de desperdício. Qualquer tipo de manifestação desses problemas, né? Se você entende que ele está reclamando, ali ele está normalmente passando para você e você vai classificar essas necessidades como as implícitas, tá joia? E isso vai ajudar ali na frente você entender. E as explícitas são as declarações específicas dos vontades e desejos. E aí eu trago alguns exemplos, né? Então, quando o cliente afirma, preciso de um software, preciso de um sistema que me traga produtividade. Preciso de um sistema que realmente me faça produzir mais. Tudo isso que estamos procurando é uma máquina mais confiável. Eu gostaria de ter capacidade de backup. São alguns exemplos que Neil traz no livro dele e que ajudam a entender aqui a diferença da implícita para a explícita, tá bom? E aí, se tiver que traduzir realmente aqui o que ele fala, né? As necessidades implícitas são apenas um ponto de partida. A matéria-prima que os vendedores bem-sucedidos usam como parte de uma estratégia de desenvolvimento das necessidades. Tá? Em vendas maiores é o que importa
O que importa não é a quantidade de necessidades implícitas que se descobre, mas o que se faz com ela depois de descobri-las. E faz sentido, né? Estou descobrindo ali problemas, eu estou implicações, coisas que eles estão falando, né? Estão reclamando, mas o que eu vou fazer com esses problemas? De que maneira que eu vou tratar essas necessidades implícitas? O que eu vou fazer com elas é o que vai realmente me diferenciar pro avanço. Ele começa a trazer pra gente aqui o que a gente chama de equação de valor. Então, se eu traduzir aqui, né, é uma balança de valor, aqui eu trago a gravidade de um lado, a gravidade do problema, e do outro eu trago exatamente o custo da solução, o preço, né? Quanto vai custar para ele essa balança aqui. E aí o que acontece? Se ele tiver pendendo para cá, ele não compra. Se tiver pendendo para cá, ele compra, né? E faz sentido, né? Porque se eu tenho aqui um problema muito grave que está pendendo para cá, então realmente eu preciso comprar, né? O custo não é tão alto. Agora, se o custo é muito alto, a gravidade do problema não é tanto assim para poder compensar, ele não vai comprar. Isso daqui é o que ele chama de equação de valor, né? Onde que ele vai falar que é só o que vai ser suficientemente grande esse problema para justificar o que eu vou pagar nessa solução. Então essa balança, ela sempre tem que estar equilibrada para eu conseguir saber se eu vou ter realmente sucesso na minha venda. Então esses são um dos pontos que ele traz aqui, importantíssimos para poder evoluir. Aí tem um outro ponto que ele traz aqui, que é, nas vendas maiores, o custo não é medido apenas em termos de dinheiro. Ou seja, quando a gente fala aqui de custo da solução, eu não estou falando só de dinheiro. Eu estou falando também são os riscos e desconfortos, né, que acrescentam ao custo. Então ele traz aqui, né, se o comprador percebe frequentemente riscos e desconfortos como acréscimos do lado do custo. E aí o que ele está falando aqui? Que é, por exemplo, se ele tomar uma decisão errada, esse custo é um custo que não é dinheiro, mas é um alto custo. Então, de que maneira que ele vai defender essa solução dentro da empresa, tá bom? E aí ele finaliza falando o seguinte sobre as necessidades explícitas e o sucesso. Então, tanto nas necessidades implícitas quanto nas explícitas são indicadores de sucesso nas vendas maiores. Então, se eu tenho realmente as necessidades implícitas somadas às explícitas, isso pode ajudar sim nas vendas maiores, mas não determina. Eu preciso das explícitas para as vendas maiores. As necessidades só com problemas são suficientes para eu conseguir vender. E o propósito realmente das perguntas nas vendas, né, de maior valor é a gente conseguir fazer com que a necessidade explícita ela se torne explícita, né? E aí eu consigo fazer a venda acontecer. Então, se eu tenho uma necessidade implícita, eu trabalho para que ela se torne um desejo, né? E a partir do momento que ela se tornou um desejo, eu consigo vender. Existe uma necessidade, essas necessidades elas precisam ser desenvolvidas, essas necessidades elas não vêm ao acaso, a gente classifica quais são as necessidades. Então a gente viu que quando eu procuro, né, a dor do cliente, realmente o que ele está dependendo para poder resolver, o que ele está buscando dentro da solução, identificar e entender essa evolução do problema para o desejo, né, fazer com que essa necessidade dele, que ela está implícita ainda, quando ele só reclama, ele não está ali demonstrando explicitamente o que ele está querendo. Ele simplesmente está, quando você está com dor, quando você está realmente com um sintoma de alguma doença, alguma coisa assim. Não necessariamente você já está falando do remédio, você simplesmente está reclamando, você só está falando, né? E aí cabe ao consultor de vendas, o vendedor, a fazer essa tradução dessa dor, a fazer essa tradução dessa necessidade, entender que, cara, se você está com esse problema, eu vou te ajudar. E aí você explicando qual é a solução do seu ponto de vista, do seu produto, do seu serviço, aquilo que você realmente consegue resolver para o seu cliente, vai ficar muito mais fácil para que ele possa resolver o problema dele e entender que ele tem solução. E muitas vezes ele está ali só reclamando e não tem ali um caminho para seguir, né? Que caminho que ele vai seguir? Onde que ele vai achar o caminho da solução, o caminho feliz da solução?
Muitas vezes esse é o trabalho do vendedor, é o trabalho do consultor de vendas, é traduzir e ajudar o seu lead a chegar dentro das necessidades explícitas, né? E explícitas por quê? Porque é a hora que é o eureka, a hora que o seu cliente descobre realmente que ele tem ali um caminho de solução viável em que você está levando para ele. Então é muito bacana você entender e trabalhar a dor do cliente com esse parâmetro e não se iludir achando que a venda só com o problema dele já está claro que ele vai comprar. Não é assim que funciona. Você precisa realmente induzir, traduzir e levar esse cliente a entender realmente que ele precisa expressar a vontade de comprar, expressar a vontade e entender a necessidade dele e falar, meu amigo, para você resolver você vai ter que tomar uma decisão, essa necessidade aqui é para soluciona-se dessa forma. E é assim que a gente trabalha, correto? Então não dá pra gente ficar achando que só com a necessidade implícita eu vou conseguir sucesso nas vendas grandes. As vendas de alta complexidade, elas exigem realmente o desenvolvimento. É você chegar lá daquele quadro, né, que eu comentei aqui há pouco tempo, sobre onde você sai de uma necessidade inconsciente para a necessidade consciente, explícita, que é a vontade e o desejo de mudar. Então essa tradução e essa condução que o vendedor, essa clareza, se o vendedor tem, ele vai conseguir realmente vender mais. Que ele vai entender qual é o estágio da necessidade desse cliente. Está ali ainda só no inconsciente, aí ele ainda só está reclamando, ele está só com um leve descontentamento, ele quer realmente evoluir, ele está agora entendendo que ele está com mais problemas. Então as vendas simples param por aqui. As vendas simples muitas vezes se resolvem por aqui, só que a complexa não. Né? Você lembra lá das 4 características que a gente comentou, que demora mais, que envolve mais gente, que tem um custo maior? Então a balança da equação de valor, ela faz muito sentido e ela denota realmente aqui se a compra vai acontecer ou não vai acontecer. Né? Então essa necessidade ela tem que ser trabalhada de uma maneira muito bem explícita, clara, né? O vendedor tem que entender realmente essa necessidade para poder avançar na sua venda. Eu acho que essa visão que o Neil traz sobre a necessidade, ela é muito profunda, ela começa a fazer os vendedores a refletirem de uma maneira que não é simplesmente a dor, né? Mas é o porquê da dor. É como você chegar realmente na solução e como traduzir essa solução para uma necessidade explícita. Né? Trabalha realmente explicitamente qual que é essa dor para que ele deseje mudar, para que ele sinta urgência em mudar, que ele queira mudar, que parta dele a vontade de fazer um negócio diferente ou que resolver realmente a sua necessidade, a sua dor. Então tudo isso, a clareza, essa calma, né? Esse processo de entender a evolução da necessidade, eu acho brilhante dentro do Neil e eu acredito que para você também possa fazer bastante diferença para entender que a gente tem como evoluir e a gente tem como trazer essa necessidade de uma maneira muito mais profunda, detalhada, e fazer com que a venda tenha mais valor. A gente consegue fazer com que a venda ela se torne algo desejado pelo cliente. Né? Então vamos trabalhar essas necessidades com maior afinco, classificar essas necessidades realmente como as necessidades implícitas, explícitas, e a partir dali a gente tem um caminho, né, mais próximo para poder encaixar a sua solução. Uma vez que o cliente entende a necessidade dele, ele está mais propenso e mais aberto a conectar a tua solução realmente com o problema que ele tem. E aí fica mais próxima a venda, fica mais próximo realmente o poder de decisão. Então pessoal, eu acredito que deu pra gente explorar bastante. Esse é o capítulo 3 do livro do Spin Selling de Neil Hackenham, um livro indispensável para todos os vendedores, especialmente aqueles que trabalham com vendas de alto valor, com vendas complexas, né? Venda de software é venda complexa, na indústria é venda complexa, enfim, equipamentos de uma maneira geral, tudo isso
isso envolve vários atores no processo de decisão e desenvolver a necessidade desses atores, desses clientes dentro do processo de venda é fundamental para você avançar e conseguir sucesso dentro do seu processo de vendas, tá bom? Então eu agradeço muito você que ficou até aqui comigo. Eu quero que você faça seus comentários aqui no meu vídeo e esclareça, tira dúvidas. Se por acaso essas necessidades não ficaram claras ou os conceitos que eu passei aqui não foram suficientes, por favor, deixe seu comentário que eu vou ter o maior prazer em responder. Eu agradeço demais o teu tempo. Não esquece de inscrever aqui no meu canal, né? Ativa o sininho da inscrição do canal, porque assim o YouTube te avisa toda vez que eu subir um vídeo novo, que todo dia tem um vídeo novo aqui no canal, tá bom? Então, muito obrigado e até a próxima.